Olá, meu nome é Lívia, eu sou aluna do 4º termo de Medicina aqui do Unisalesiano e venho hoje apresentar mais um episódio do nosso podcast sobre violência contra a mulher. Hoje eu divido a mesa com a minha amiga Isadora e com os 3 participantes, nossos convidados hoje, para apresentar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, a doutora Maria Lúcia, aqui pra gente, Malu, né? Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás e fez residência médica em Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital Vila Nova, em Cachoeirinha. Atualmente, ela é médica, supervisora e preceptora do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia e residência médica da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Araçatuba. Também temos o Dr. Tiago Barros, mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Bauru, professor de Direito Penal no Centro Universitário Toledo de Araçatuba, sócio do escritório Barilu e Barros Advogados e advogado especialista em Direito Penal Econômico e Direito Médico. E, por fim, também a doutora Sameline, médica formada pela Faculdade de Medicina Faceres, em São José do Rio Preto, e residente em Ginecologia e Obstetrícia aqui na Santa Casa Misericórdia de Araçatuba. Muito obrigada pela presença de vocês. Doutor Tiago, vou começar as perguntas então. A primeira eu vou perguntar para você, o que é violências sexuais e quais são os principais tipos de violência? O Código Penal, no aspecto jurídico penal, nós trabalhamos com a proposta de proteção a valores que são essenciais para a existência da vida e desta vida em sociedade. Então, qualquer elemento que rompa essa harmonia entre as pessoas, ela tem que trazer uma consequência negativa para que esta conduta seja desestimulada. Um exemplo bem simples para que nós possamos enxergar isso é o crime de homicídio. Tá? O primeiro valor essencial que o Código Penal protege é a pessoa humana. E dentro dessa proteção, o primeiro valor é a vida. Então, aquele que atenta em desfavor da vida de uma outra pessoa tem que ter uma consequência severa em seu desfavor para que esteja desestimulado a praticá-lo. Então, nesse sistema protetivo, nós temos o primeiro, a pessoa humana, dentro disso, a vida, a integridade física, logo em seguida, o patrimônio. E nessa evolução de valores, nós temos a dignidade sexual. E ali nós temos um conjunto de condutas que atentam em desfavor desse conjunto que é chamado dignidade sexual da pessoa humana. Dentro destes conjuntos de valores, nós temos um que talvez seja o mais verificável, que é o ato praticado com violência. Porque este ato com violência, ele afasta da pessoa submetida a ele o poder de autodeterminação, a querer submeter-se ou não à prática daquele ato. Então, qualquer conduta que tenha a potencialidade de afastar, de submeter, de relativizar o poder de autodeterminação de alguém, a livre escolha dela, pode ser tido como algo que atenta em desfavor da liberdade sexual. E no aspecto jurídico penal, aquilo que atenta em desfavor da liberdade sexual é um ato de violência. E essa violência propriamente dita pode ser um ato de força, tá? Uma grave ameaça ou simplesmente uma fraude. Entendi, doutor. Doutora Malu, então, qual que é a frequência com que a equipe hospitalar recebe uma vítima de violência sexual no hospital? Nós temos tido uma frequência de em torno de uma pessoa ao mês. Neste ano de 2023, nós tivemos 3 casos. E esses casos, eles são semelhantes entre si? Não, eles não foram semelhantes entre si durante esse ano. Foram 2 casos de violência sexual e um caso de aborto legal. Entendi. Então, não necessariamente se repete esse ato de violência? Não necessariamente. Doutora, como que é a abordagem, doutora Malu, como que é a abordagem dessa vítima de violência pelo profissional de saúde? A abordagem dessa paciente vítima de violência, ela é acolhedora, ela é humanizada, é um atendimento integral à saúde da paciente. Ela visa preconizar todos os atendimentos, encaminhamentos que ela deve seguir dali. Então, é um atendimento bem complexo e ele visa ser bastante humanizado, porque a paciente, em geral, eles são muito fragilizados, estão muito fragilizados. E a gente tem alguma diferença desse atendimento dentro do serviço especializado? E o que a gente deve levar em consideração para esse atendimento?
em consideração para esse atendimento, eu diria que a humanização. Isso é o principal, com privacidade, com respeito, sempre com consentimento informado, avisando a paciente de tudo que será realizado, que será feito, com consentimento informado. Entendi. Doutora Sameline, então, o serviço especializado, ele é porta de entrada para as vítimas de violência? Então, por que é importante que existam esses serviços especializados? O serviço especializado, ele é sim porta de entrada para essas pacientes vítimas de violência sexual, e a importância de ser uma porta de entrada é que ao a paciente adentrar aquele serviço, ela vai ser acolhida, né, de uma forma integral, não só pelo médico especialista, mas pelo psicólogo, né, pelo assistente social, para ver o que aquela paciente necessita, não apenas às vezes de coleta de materiais, de exames, de medicação, mas é um quadro bem mais abrangente que precisa de bastante dedicação, que às vezes nesse centro especializado a gente dispõe, mas em outras unidades não. Então essa é a importância. Doutora, caso a violência não seja notificada na atenção básica, como o serviço especializado deve prosseguir? O serviço especializado, ele deve proceder naquele momento. A gente fala que a notificação de violência sexual, ele é uma notificação imediata. Ou seja, é uma notificação imediata, dentro do prazo de 24 horas, a gente vai notificar no âmbito municipal, né? Então, a partir daquele momento, a gente faz aquela notificação, os serviços, qual a importância da notificação, né? Então, a notificação ela é importante por conta de políticas públicas. Então, como a gente vai saber a quantidade que está tendo de violência sexual, como que a gente vai propor recursos. Esse serviço especializado seria quais serviços? Então, aí a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, especializado é não somente o médico, mas tem o enfermeiro, tem a psicóloga, tem a assistente social, que daí cada um vai se direcionar na sua área em específico. Então, é importante que faça a notificação na atenção básica, mas caso já vai direto para a vítima já vai direto para um serviço especializado, vocês notificam lá? Sim, é notificado sempre, quando não é notificado na UBS. Então, a importância da notificação é muito importante na questão de intervir mesmo, né, com políticas. Isso. E através da notificação a gente tem os dados estatísticos, né? Então, assim, não teria os dados das 3 pacientes nesse ano se não fosse a notificação, né? Então, aí está a importância da notificação nesses casos, né? Como que a gente vai procurar medidas para combater? Né? Como foram esses abusos, essas violências, como que a gente pode intervir? Então, a notificação é muito importante nesses casos, né? Doutora Malu, então, se essa mulher, após a violência sexual, engravidar, como que o profissional de saúde deve orientá-la quanto ao aborto? E qual que é o período de decisão e as possibilidades dessa mulher? Então, quanto ao aborto ou quanto à doação? Como que funciona? O aborto é permitido por lei nos casos de violência sexual e nos casos onde há risco de vida para a mulher e também nos casos de anencefalia fetal. Então, ela deve ser orientada sobre os direitos dela, né? E quais os procedimentos a seguir. É necessário, pelo Ministério da Saúde, que a paciente esteja numa idade gestacional até 22 semanas, né? Que é o preconizado para a gente definir como aborto. E que também o feto pese menos de 500 gramas. Então, isso é a definição de aborto pelo Ministério da Saúde. E a paciente também deve ser orientada sobre todos os seus direitos. Tem paciente que deseja seguir, né, adiante a gestação e há a possibilidade de adoção. Para isso, o serviço especializado deve orientá-la em todos os procedimentos a seguir para que isso seja realizado com sucesso. Doutor Tiago, caso a vítima de violência sexual engravida e ela for menor de idade, quem que é responsável por isso? É ela que toma a decisão por si mesma ou tem que ser um responsável por ela?
Na hipótese do abortamento em razão de estupro, né, de violência sexual, o consentimento da gestante ele é inafastável para que este aborto possa ser realizado. Na hipótese da vítima ser menor de 18 anos, esse ato precisa ser ratificado por um representante legal desta menor. Tá? Geralmente são os pais, mas na falta destes pais, aqueles que exerçam por direito esta determinação. E no caso, se a criança querer optar por não fazer o aborto e a mãe, ela querer que a criança faça o aborto. Nesse caso, a mãe que escolhe, então, pela... Não, o consentimento da gestante para a realização do aborto é inafastável. Então, nós podemos partir da seguinte sequência, né? Tem ali o atendimento multidisciplinar, descobre-se, apura-se de fato, é uma vítima de violência sexual e isso resultou em uma gravidez. Essa gestante foi levada para o centro de referência pelos seus familiares, pela mãe, né? E a mãe deseja que esse aborto seja realizado. Se esta menor de idade ali manifestar o interesse em seguir com essa gravidez, a vontade dela é respeitada. A vontade deste representante legal não supera a vontade da gestante, ainda que seja vítima de um ato de violência sexual. E com esse assunto tão complicado, vocês têm alguma experiência pessoal, alguns de vocês, para contar pra gente, para compartilhar? Você fala de aborto legal? Em relação a menores de idade, presenciar alguma violência? Nós já tivemos um caso, mas que depois não teve finalização no hospital. Então, doutora Sameline, como que é o fluxo dentro desse serviço especializado para a realização do aborto? Serão necessários exames ou alguma prova comprovatória da violência sexual ou da gravidez? A partir do momento que a vítima de violência sexual entra no hospital, no serviço especializado, a gente tem que confirmar se essa paciente está gestante realmente, né? Então, na admissão, você vai fazer um teste de beta-HCG, que é um exame sanguíneo, você vai fazer uma ultrassonografia para datar a idade gestacional dessa gestante, né? A partir desse momento, você diagnosticou gestação, você vai propor à paciente tudo que ela tem direito, né? Então, ela tem direito ao aborto legal, tá? Você vai comunicar. E ela tem direito também a levar a gestação adiante e depois ver com a assistente social a questão da adoção, né? Então, ela está no direito dela de escolha. O paciente escolheu o aborto legal, a gente vai dar um termo de consentimento informado, onde lá vai estar descrito todos os procedimentos que ela vai passar, possíveis intercorrências, o que ela vai esperar do procedimento, tá? Que pode durar um dia, como pode durar 2, 3 dias. A gente não tem como prever, né? Então, assim, a paciente, ela adentra a unidade, ela é informada sobre os procedimentos e ela vai ficar, a critério dela, a escolha, né? A partir do momento que ela escolher, a gente vai seguir o fluxo ideal, né? Entendi. E ainda sobre esse assunto, eu gostaria de perguntar para o Dr. Tiago, qual que é a obrigação do médico quanto à realização do aborto? Então, quais são os direitos e os deveres desse médico? No Brasil, a gente parte de uma premissa que o aborto é crime. Né? O aborto não será punido quando o médico realizá-lo em 3 hipóteses apenas, que são aquelas que a doutora Malu fez referência. Quando a gestação causa risco à vida desta paciente, em atos decorrentes de violência sexual, né, e por conta de uma decisão do STF de 2012, a anencefalia fetal, né, o feto anencéfalo. Então, o médico, quando realiza o aborto nestas 3 hipóteses, em desfavor dele não há qualquer tipo de punição. E decidiu-se chamar esse conjunto de hipóteses no Brasil de aborto legal. Tá? O médico, ele não é obrigado a realizar esse ato. Tá? Ainda que seja um direito da paciente tê-lo a seu favor, o médico também tem o direito de não praticar atos que estejam em desconformidade com seus ditames de consciência. Isso é uma previsão expressa do Código de Ética Médico, que diz que, em decorrência desta escusa moral, deste confronto com aquilo que o médico acredita, ele estaria desimpedido de praticar o ato. Tá? Então, a paciente tem o direito ao aborto legal. O médico tem o direito de não realizá-lo se isso confronta aquilo que é algo muito íntimo dele, aqueles sentimentos enraigados que são inafastáveis. Tá? Só que essa paciente também não pode ficar desassistida. Em uma unidade de referência, né, se esta for a hipótese,
cabe a esta unidade promover a transferência desta gestante, desta paciente, a algum outro centro médico que promova a realização desse ato em favor dela. E é nesta oportunidade que eu tive um caso, uma certa vez, uma consulta, né? Um gestor de uma unidade de saúde, não era aqui do estado de São Paulo, né? Um amigo distante que me ligou, falou, Tiago, eu estou com essa situação, e aí? E aí, cuidado, né? Porque era uma unidade de saúde com a contratação de um único ginecologista. Tá? E aí ele me coloca a seguinte situação, e se este tiver como escusa moral a não realização do aborto? Falei, você não vai poder passar para outro porque só tem esse. O que eu faço? Falei, você vai ter que ter uma unidade de referência já engatada para que promova a transferência dessa paciente. Eu falei, o mais importante para você, não permita que essa paciente saia de dentro da sua unidade de saúde. Porque se dela ela sair e tiver alguma intercorrência fora, vocês responsabilizados serão de forma, né, avassaladora em todas as esferas do direito, civil, criminal e administrativo. Tá? Então, existe a possibilidade da realização do aborto sem que haja punição em desfavor do médico. Só que também existe a possibilidade do médico se recusar à prática deste ato, caso seja algo inafastável ao convencimento dele. Né, o que é chamado objeção de consciência ou, para alguns mais antigos, de escusa moral. Só que o que é muito importante nisso, essa escusa moral, essa objeção de consciência, ela não é absoluta. Ela cede diante de 3 hipóteses também. Tá? Então, diante de um ato de violência sexual, se aquela gestação traz risco à vida da gestante, o médico é obrigado a fazer. Se esse médico que se recusa a fazê-lo, ele precisa indicar um outro profissional da saúde. Então, o médico recusa desde que haja um outro médico para realizar o ato e que isso não cause nenhum tipo de dano ou agravo à saúde dessa gestante. E, por fim, né, o médico é obrigado numa situação de urgência. Urgência esta decorrente de um abortamento inseguro. Aquele abortamento que foi começado em casa, que a vizinha tentou fazer, que o farmacêutico de alguma maneira ali interviu, que a parteira da vila alguma erva, né, prescreveu, enfim. Então, essa gestante chega numa situação de urgência e o médico, mesmo não adepto àquele convencimento, ele ainda assim seria obrigado a fazer por conta da situação de urgência. Então, diante dessas 3 hipóteses, risco de vida gestante, inexistência de um outro profissional que faça o ato, e isso cause risco à saúde da gestante, ou diante de uma situação de emergência, não é invocável de forma válida essa escusa moral, essa objeção de consciência. Entendi. Então, a partir do momento que essa paciente entrou no hospital, é responsabilidade, então, da instituição fazer o aborto ou encaminhá-la para um serviço especializado próximo de referência. Sem dúvida. Doutora Malu, eu queria perguntar como que funciona o aborto e qual que é o período que pode fazer e o tempo de internação? Como que é o procedimento do aborto, né? Ele vai depender da idade gestacional em que encontra-se essa gestante e, em geral, é necessário a utilização de medicamento para que o colo do útero tenha uma dilatação prévia. Posterior a isso, pode ser necessário ou manter esses medicamentos por algum tempo ou até fazer uma curetagem uterina, a depender de novo da idade gestacional. E quanto tempo demora isso, né? Isso pode demorar algumas horas e pode demorar alguns dias, tá? Isso é individualizado, depende de cada paciente. Então, doutor Tiago, só voltando um pouquinho, eu gostaria de saber, quanto ao profissional que realiza esse procedimento, qual o conhecimento que ele precisa ter? Então, como que funciona essa formação, então essa informação que é dada a esse profissional? Como que funciona? Eu diria a preocupação dele é em acautelar-se. É promover todas as anotações possíveis no prontuário médico dessa paciente, certificar-se que todas aquelas etapas de passagem por equipe multidisciplinar, por atendimento para a constatação da gravidez, o período gestacional, ele certificando-se disto, né, e realizando o ato com o consentimento dessa gestante, quando necessário for o consentimento de um representante legal, ele pode praticar o ato sem qualquer tipo de risco em seu desfavor. Tá? E risco tanto na esfera ético-profissional como na esfera judicial, porque, como dito já, a lei prevê a possibilidade de não punição. Só que se isso for levado lá adiante para a discussão, a prova que ele vai ter mais segura é a documental.
E a prova documental, num caso de paciente, é o prontuário médico. E nesse caso, como você tem diretrizes a seguir, então a recomendação ao médico é certifique-se de que todas as etapas foram cumpridas de maneira adequada. Né? E aí, fazendo referência a um caso de literatura, né? O médico que ele é induzido, que ele é enganado, que faz com que ele acredite que estas etapas todas foram cumpridas para que então este abortamento, em tese legal, seja realizado, né? Se esse médico seria então passível de punição. Uma situação hipotética, vamos imaginar isso juntos. Em algum hospital, em algum lugar, por alguma circunstância que a nós não cabe discutir, é levado o médico à seguinte conclusão: passou por todas as etapas que deveria, ela foi vítima de estupro, está grávida, o consentimento está aqui, ela quer a realização do aborto. E esse médico então pratica o ato, acreditando, né, que isso tudo havia sido cumprido de maneira regular. Posteriormente descobre-se, talvez por um representante legal, que não houve ato de violência sexual. Por algum teatro muito bem feito, aquela então gestante fez com que acreditassem que ela havia sido estuprada e que ela desejava então se valer daquele direito que ela possui. A este médico não poderá ser levado a essa conduta com a proposta de punição, porque ali ele teria praticado um erro por conta do induzimento que fizeram a ele com informações falsas para que ele tivesse um convencimento viciado de uma situação inexistente. Então nós teríamos ali uma possibilidade de exclusão também, de possibilidade de punição em desfavor desse profissional. Entendi. Cabe ao médico se proteger dessas questões. Sem dúvida. Então sempre ter tudo anotado, tudo muito bem documentado para que ele possa provar depois. Na questão do abortamento, tem ali um procedimento a ser seguido. Né? É mais fácil para o médico quando você tem uma regra já posta. Então, ao médico ali verificar se essas etapas realmente foram todas cumpridas e constatar, principalmente, o consentimento da gestante, né, e na hipótese de não ter os 18 anos completos, a existência de alguém ratificando o ato. Entendi. E para complementar esse assunto, então, para o profissional médico, doutora Samelini, qual é o momento, então, na nossa formação como médicos, qual é o momento que isso é abordado? Então, tem algum momento que isso é abordado na nossa formação? A gente recebe alguma orientação? E depois que a gente se forma, como que funciona? Durante o período acadêmico, a gente tem bastante informação, né? Tem simulação, tem provas, tem teoria, né? Tem parte prática. Então, eu acredito que durante o nosso período de formação acadêmica, a gente tem bastante informação sobre o tema. Existe no final da nossa formação acadêmica o internato, onde você vai para o meio hospitalar, onde você tem mais contato com essas pacientes vítimas, onde você começa a ver condutas. Após o profissional formado, ou esse que fez residência, né, ou não, às vezes fez uma pós, alguma coisa do tipo, tem cursos de especialização, capacitação. Então, o profissional, ele pode procurar meios para se atualizar, né, mas não que ele não teve base teórica durante a faculdade, porque é sim passado como a parte acadêmica na faculdade. Doutora Malu, como que, então, depois do aborto, como que funciona a alta dessa paciente? A alta, assim, que ela esteja completa essa situação e ela esteja bem, sem intercorrências, ela tem a alta. E ela precisa ser encaminhada, né? Não é uma situação que acaba ali, né? Nós temos alterações psicológicas, emocionais, de assistência social, de segurança, né? Jurídica, inclusive. Então, ela precisa sair dali com todos os encaminhamentos necessários para que ela siga, né? Ainda em acompanhamento. E isso é realizado na instituição hospitalar. Então, vocês encaminham para atenção básica? Para atenção básica em todos os seus segmentos, psicólogo, assistente social, parte jurídica, né? Para que ela seja, inclusive, acompanhada, né? Que seja, assim, que ela tenha segurança, porque isso é uma violência, né? Uma violência, então pode ter algum contexto, inclusive, aí de perigo, né? E a gente precisa estar atento a todas essas coisas. Doutora, existe preconceito quando o profissional aceita fazer o aborto? Infelizmente, sim.
existe preconceito, né? Como o Dr. Tiago falou, existe aí alguns fatores que favorecem o preconceito, a desinformação, conceitos éticos, religiosos, culturais. Então, existem vários fatores, sim, que interferem nesse profissional e existe, sim, preconceito. Com relação... Para isso, né, as atualizações, né? Sim. Com relação à alta da paciente, aqui em Araçatuba, a gente tem da parte psicossocial o CEAPS, que é o Centro de Especialização de Atenção Psicossocial. A maioria dessas pacientes, quando ela não vai para o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, elas são direcionadas para o CEAPS, tá? A gente tem também o CREAS, que é um centro de referência especializado em assistente social. Todas as vítimas que são vulneráveis, que foram, de certa forma, violadas, elas vão para o CREAS. Porque, além do CREAS, a gente tem o CRAS. Então, assim, tem vários núcleos de apoio a essas pacientes vítimas de violência social que a rede disponibiliza. Então, assim, da parte do médico, ela vai ser encaminhada para um ambulatório de ginecologia, para controle de natalidade, para contracepção. A parte da psicologia vai para o CEAPS, a parte da assistente social vai para o CREAS, e assim por diante, assistência jurídica, né? Então, essas pacientes são bem direcionadas com relação à alta. E uma dúvida, Dr. Tiago, e para aquelas mulheres que sofrem constantemente com a violência sexual? Então, por exemplo, estão casadas com o abusador. Como que funciona depois, por exemplo, de um aborto legal? Como que funciona o acompanhamento dessa paciente, a proteção dessa paciente? Como que funciona nesse caso? Infelizmente, nós temos um cenário que alcança a mulher vulnerável para a prática de violência sendo encontrado com um cenário de baixo poder aquisitivo, né? Não que não aconteça em outros grupos, mas é com maior concentração nos grupos de mulheres também vulneráveis de forma financeira. Para estas, existe a Defensoria Pública, né? Então, a Defensoria Pública tem ali todo um arcabouço de pessoal para buscar em favor destas vítimas aquilo que seja necessário para que elas tenham uma certa segurança. E dentro destes instrumentos, as medidas protetivas. Isso não é automático, precisa de uma comunicação formal, precisa de uma autoridade concedendo. Então, desde o afastamento do lar, do agressor, até a impossibilidade dele manter qualquer tipo de comunicação, são hipóteses de medidas protetivas que dariam um resguardo para essa vítima de violência. Entendi. Puxa, eu tô olhando aqui, já acabamos com as perguntas de hoje, então, vocês têm mais alguma coisa? Passou tão rápido hoje, né? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Eu queria falar de um projeto que a gente tem novo no CEAPS. É um projeto bem cruzinho, que é justamente para essas pacientes vítimas de violência sexual. E nós estamos iniciando um planejamento familiar, é um meio que livre acesso, né? Então, às terças-feiras a gente atende num ambulatório, chama Auxílio, e nós vamos praticar o planejamento familiar justamente para esse grupo de pacientes que vem do CEAPS. Então, gostaria de agradecer a professora Lucila pela oportunidade, por todos vocês, doutora Malu, doutora Samelina e doutor Tiago, por essa disposição de vocês, por ter vindo até aqui, conversado um pouco com a gente, pela minha colega Lívia, que está me ajudando, pela Leandra também, que está ajudando a gente no projeto, e muito obrigada a todos vocês. Obrigado.